Ele era conhecido como o CEO que nunca sorria, frio, rígido, intocável. Até que, em um dia comum, uma mulher quase caiu de salto alto na frente dele. Ele tentou ajudar do jeito errado. Eles caíram, brigaram, e no meio do caos, ele sorriu pela primeira vez em anos. Esta não é só uma história de amor. É sobre como um único momento pode quebrar tudo o que você construiu para não sentir. Antes de começarmos, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal e dizer a cidade e país que está assistindo. Vamos lá. Durante anos, ninguém conseguiu se lembrar de ter visto Kang Tae-jun sorrir. Não era exagero, nem boato de corredor. Era um fato quase institucional dentro do prédio de vidro onde ele era CEO. Os funcionários diziam que o sorriso havia sido retirado do regulamento interno, junto com atrasos, erros e emoções desnecessárias. Tae-jun chegava todos os dias exatamente às 7h, nenhum minuto antes, nenhum depois. O elevador executivo subia em silêncio absoluto, e bastava o som dos seus passos firmes no corredor para que conversas cessassem, risadas morressem no ar e telas fossem endireitadas às pressas. Não porque ele gritasse, nunca gritava. O problema era pior, ele observava. Seu rosto era sempre o mesmo, sério, controlado, impecavelmente neutro. Nem raiva, nem alegria. Apenas foco. Para Tae-jun, expressões faciais eram distrações, emoções variáveis perigosas. Na sala de reuniões ele falava pouco. Quando falava, todos escutavam. Quando se calava, o silêncio pesava ainda mais. Alguns diziam que trabalhar para ele era como tentar agradar uma parede elegante. Impossível saber se você estava indo bem ou não. E ainda assim, ele era respeitado, admirado, temido, porque Kang Tae-jun nunca errava. Sua vida era uma sequência de decisões racionais, planejadas com antecedência. Não havia espaço para improviso, para tropeços, muito menos para sentimentos. Tudo que não podia ser controlado, ele mantinha a distância segura. E o sorriso era algo que ele havia deixado para trás há muito tempo. Naquela manhã, tudo parecia exatamente como sempre. Reuniões encaixadas, agenda cheia, relatórios revisados. Tae-jun caminhava pelo saguão principal do prédio com o olhar fixo à frente, ignorando o mundo ao redor como quem atravessa um cenário irrelevante. Até que algo, ou alguém, entrou no seu campo de visão. Uma jovem vinha apressada pela entrada lateral. Vestia roupas simples, elegantes, mas claramente desconfortáveis. O problema estava nos sapatos. Salto alto demais para quem claramente não estava acostumada a usá-los. Yoon Ha-rin. Ela tentava manter a postura enquanto equilibrava uma bolsa pesada, o celular preso entre o ombro e a orelha, e uma expressão tensa de quem já estava atrasada antes mesmo de começar o dia. Sim, eu sei. Eu chego em 5 minutos, dizia ela apressada, sem olhar para a frente. Foi então que aconteceu. O salto escorregou levemente no piso polido do saguão. Nada grave, ainda. Mas Tae-jun percebeu no exato segundo em que o corpo dela inclinou para a frente, entrando em um ângulo matematicamente errado. Ele parou. Seu cérebro calculou a cena em milésimos de segundo. Probabilidade de queda, alta. Consequência, lesão, atraso, tumulto. Agir era lógico. Sem pensar 2 vezes, ou talvez pensando demais, Tae-jun avançou um passo e segurou o braço dela com firmeza excessiva, como quem impede a queda de um objeto valioso prestes a atingir o chão. Endireite o centro de gravidade, disse ele sério. Distribua o peso igualmente. Ha-rin soltou um grito curto, assustada. Ei, o que você pensa que está fazendo? Ela tentou se soltar. O movimento brusco fez com que o outro salto escorregasse de vez. A bolsa caiu. O celular voou. Tae-jun tentou compensar puxando-a para o lado oposto. Erro crítico. Os dois perderam o equilíbrio ao mesmo tempo. O corpo rígido de Tae-jun colidiu com o dela. Eles giraram desajeitados. Tropeçaram um no outro e acabaram caindo no chão do saguão, bem no centro do prédio, sob os olhos chocados de dezenas de funcionários.
Você enlouqueceu? Harim exclamou, tentando se levantar. Eu estava ajudando, Taijun respondeu ainda no chão, confuso. E se tivesse seguido a instrução? Instrução? Eu achei que estava sendo sequestrada. Ela empurrou o ombro dele. Taijun tentou se levantar ao mesmo tempo. Bateram as testas. Alguém gritou. O segurança começou a correr em direção a eles. Foi nesse exato instante, no meio do caos, do constrangimento absoluto, da situação mais fora de controle da sua vida perfeitamente organizada, que algo aconteceu dentro de Kang Taijun. Um som escapou de sua garganta, baixo, curto e incontrolável, um riso, não alto, não exagerado, mas real. E quando ele percebeu, já era tarde demais. O homem que nunca sorria estava sorrindo no meio do saguão. E Harim, ainda sentada no chão, olhava para ele sem entender porquê, mas com a estranha sensação de que aquele sorriso não tinha sido comum. O silêncio no saguão durou exatos 3 segundos. 3 segundos em que todos os funcionários da empresa de Kang Tae-jun ficaram imóveis, olhando para a cena impossível diante deles. O CEO no chão, a desconhecida de salto alto praticamente sentada sobre ele, e um sorriso. O segurança chegou primeiro. Senhor Kang, está tudo bem? Tae-jun já estava de pé quando o homem terminou a frase. O sorriso havia desaparecido tão rápido quanto surgiu. Seu rosto voltou à expressão neutra, como se nada tivesse acontecido. Mas tarde demais. Metade do departamento financeiro tinha visto. A equipe de marketing também. E alguém, inevitavelmente, estava gravando. Harim ainda tentava recuperar a dignidade e o equilíbrio emocional ao mesmo tempo. Eu não preciso de ajuda, disse ela, ajeitando a saia e procurando o celular no chão. Principalmente quando a ajuda quase me joga no hospital. Tae-jun a observava com aquele olhar clínico que parecia medir risco, comportamento e potencial de dano social. A queda teria sido inevitável sem intervenção, respondeu ele sério. Meu cálculo estava correto. A execução foi comprometida. Execução? Ela repetiu indignada. Eu sou um projeto corporativo agora. Alguns funcionários começaram a tossir para disfarçar o riso. Erro estratégico. Tae-jun virou lentamente o rosto na direção deles. Silêncio absoluto. Harim finalmente encontrou o celular. Tela rachada. Ótimo, perfeito, maravilhoso. Ela respirou fundo. Eu já estava atrasada e agora pareço uma figurante de comédia pastelão. A responsabilidade será assumida, Tae-jun disse automaticamente. Encaminhe o valor do reparo ao departamento financeiro. Ela piscou 2 vezes. Você acha mesmo que é só sobre o celular? Ele franziu levemente a testa. Pequeno movimento, quase imperceptível. Para qualquer outra pessoa, nada significaria. Mas para quem o observasse com atenção, aquilo era quase uma crise existencial. Ele não entendia a pergunta. O segurança, ainda nervoso, perguntou: Senhor, devemos registrar ocorrência? Harim levantou as 2 mãos imediatamente. Não, eu não estou processando ninguém. Alguns funcionários soltaram risinhos abafados. Ela respirou fundo e finalmente o encarou diretamente. Da próxima vez, tente perguntar antes de agarrar alguém, senhor. Kang Tae-jun. Silêncio coletivo. Os olhos dela se arregalaram lentamente. Espera, Kang Tae-jun, tipo, o CEO? Ele fez um leve aceno afirmativo. Harim fechou os olhos por 2 segundos, como se reconsiderasse todas as decisões da própria vida que a haviam levado até aquele chão brilhante e humilhante. Claro que é, óbvio que é. Eu literalmente briguei com o dono do prédio. Um funcionário ao fundo murmurou. Ela empurrou ele, outro completou. Ela gritou com ele. O caos social estava oficialmente instalado. Tae-jun ajeitou o terno como se reorganizar o tecido fosse suficiente para reorganizar a realidade. Esta situação está encerrada, declarou firme. Retornem ao trabalho. Ninguém se moveu. Ele respirou. Agora. O saguão esvaziou em segundos. Restaram apenas os 2. Harim cruzou os braços. Sabe qual é a parte mais irritante?
Ele aguardou. Você não parece nem um pouco constrangido. Taijun pensou por um instante. Constrangimento não altera resultados. Ela o encarou incrédula. Você é sempre assim? Assim como? Como um robô elegante. Ele piscou devagar. Aquilo definitivamente não estava no manual de interações corporativas. Eu prefiro o termo objetivo. Rin suspirou e olhou para o próprio salto quebrado. Ótimo, senhor objetivo. Agora eu tenho uma reunião no 12º andar. Estou sem equilíbrio, com o celular quebrado e provavelmente com o cabelo parecendo um ninho de passarinho. Taijun analisou rapidamente a situação. A reunião é sobre o projeto de consultoria externa? Ela congelou. Sim, como você sabe. Eu aprovo todos os contratos. Silêncio. Então, você é o responsável por decidir se minha empresa fecha parceria com a sua. Ele confirmou com um leve movimento de cabeça. Rin soltou uma risada nervosa. Perfeito, eu quase soquei meu avaliador principal. Ele a observou por alguns segundos. Então, para a absoluta surpresa dela e dele próprio, um canto de sua boca se ergueu levemente. Não era um sorriso completo, mas era o começo. Tecnicamente, ele disse, você me empurrou primeiro. Ela arregalou os olhos. Bem, você começou. Eu estava aplicando prevenção estratégica. Você me agarrou para evitar dano estrutural. Eu não sou um prédio. Pela segunda vez naquela manhã, algo escapou dele. Uma pequena risada nasal, discreta, contida, mas real. Rin percebeu. E dessa vez, em vez de se irritar, ela sorriu também. No 12º andar, os rumores já corriam como incêndio. O CEO riu. Ele caiu no chão. Tem vídeo. Ela gritou com ele. E pela primeira vez em anos, o ambiente da empresa parecia vivo. Sem saber, Yoon-ha-rin não tinha apenas tropeçado no saguão. Ela tinha tropeçado na muralha emocional de Kang Tae-jun. E a rachadura estava começando a aparecer. No 18º andar, dentro da sala mais silenciosa do prédio, Kang Tae-jun estava sozinho. A porta fechada. As persianas parcialmente abaixadas, a cidade refletida no vidro atrás dele. Ele estava de pé, imóvel, olhando para o próprio reflexo e repetindo mentalmente uma pergunta que nunca precisou fazer antes. Eu realmente ri? Seu rosto, agora neutro outra vez, parecia negar qualquer acusação, mas sua memória era precisa demais para permitir auto-engano. Ele lembrava do som, da sensação inesperada no peito, da leveza estranha que invadiu aquele momento ridículo no chão do saguão. Rir. Aquilo não fazia parte da sua rotina, não fazia parte do seu controle. Sentou-se na cadeira e abriu o tablet. Tentou revisar relatórios, gráficos, projeções, mas as linhas pareciam ligeiramente desfocadas. Sua mente voltava para a cena repetidamente. O grito dela, o empurrão, a indignação exagerada. Você é sempre assim, robô elegante. Ele fechou os olhos por um segundo. Robô. Talvez fosse exatamente isso que ele vinha tentando ser. Uma máquina eficiente, sem falhas, sem riscos emocionais. Durante anos, Taijun construiu aquela imagem com precisão cirúrgica. Emoções eram brechas. Brechas levavam a erros. E erros tinham consequências que ele já conhecia bem demais. Mas o que aconteceu naquela manhã não foi um erro. Foi espontâneo, incontrolável e pior. Foi bom. Isso era o mais perigoso. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Entre. Era sua secretária, visivelmente tensa. Senhor Kang, há algo que o senhor deveria ver. Ela colocou um tablet sobre a mesa e deslizou a tela para ele. Vídeo. O saguão. Ele e Rin no chão. O empurrão. A discussão. E então, o momento exato. O sorriso. A risada. Curta, mas inegável. Taijun assistiu sem alterar a expressão. Quando o vídeo terminou, o silêncio voltou a ocupar a sala. Já foi compartilhado? Ele perguntou com voz estável. Internamente, sim. Mas a equipe de TI já está tentando conter. Ele fez um gesto breve.
Não é necessário punir ninguém. A secretária piscou, surpresa. Senhor, foi um acidente, nada mais. Ela hesitou. Os funcionários parecem animados. Outra palavra que não combinava com aquela empresa. Depois que ela saiu, Tai-jun voltou a olhar o vídeo. Desta vez, pausou exatamente no segundo do sorriso. A imagem congelada mostrava algo que ele não reconhecia completamente. Seus olhos não estavam frios ali. Havia brilho, leveza, humanidade. Ele tocou levemente a tela com o dedo, como se pudesse apagar aquela versão de si mesmo, mas não apagou. Em outro andar do prédio, Ha-rin estava sentada na sala de reunião, tentando recuperar a postura profissional. Seu salto quebrado estava discretamente escondido sob a mesa. O celular rachado repousava ao lado de seus documentos. Mas o que realmente a desconcentrava não era o prejuízo material. Era a expressão dele quando riu. Ela já tinha conhecido homens arrogantes. Já tinha lidado com executivos frios. Mas aquilo foi diferente. O sorriso dele não foi de deboche, foi inesperado, quase juvenil. Como se tivesse escapado sem permissão. Ela balançou a cabeça, tentando afastar o pensamento. Ele é só um CEO rígido. Não significa nada, mas significava. Porque no momento em que seus olhos se encontraram no chão do saguão, houve um segundo de silêncio que parecia ter excluído o resto do mundo. E ela sentiu. Ele também sentiu. De volta à sua sala, Tai-jun levantou-se abruptamente. Sentir era um território que ele havia decidido não visitar novamente. Aproximou-se da janela. A cidade lá embaixo parecia organizada, previsível, distante, diferente do que estava acontecendo dentro dele. Foi apenas uma reação física, ele tentou racionalizar. Uma resposta involuntária ao absurdo da situação. Mas então outra pergunta surgiu. Se foi apenas isso? Porque ele queria vê-la de novo, não por necessidade corporativa, não por obrigação profissional, mas por curiosidade, e curiosidade era o primeiro passo para o descontrole. Ele fechou os olhos. Por anos, Tai-jun acreditou que não sorrir era força, que manter distância era maturidade, que controlar emoções era proteção. Mas agora, uma rachadura invisível começava a se espalhar sob a superfície perfeitamente polida que ele construiu. E o mais assustador não era a mudança. Era o fato de que, no fundo, ele não queria consertá-la. No corredor, 2 funcionários cochichavam. Você viu o vídeo? Ele parecia diferente, mais humano, palavra perigosa. Naquela noite, ao sair do prédio, Tai-jun passou pelo exato ponto onde havia caído. Parou por um segundo. Olhou para o chão brilhante. E, sem perceber, seus lábios quase se curvaram novamente. Ele respirou fundo e se recompôs imediatamente. Mas era tarde. O homem que nunca sorria agora sabia como era sorrir de novo. E essa memória era impossível de apagar. Na manhã seguinte, o prédio inteiro já sabia 2 coisas. Primeiro, o CEO tinha sorrido. Segunda, a mulher do salto quebrado voltaria. Yoon-ha-rin estava sentada na sala de espera do 18º andar, segurando uma pasta com firmeza demais para quem tentava parecer tranquila. Usava um salto mais baixo desta vez. Aprendizado rápido. Ela respirava fundo, ensaiando mentalmente uma postura profissional. Você é CEO. Eu sou consultora. Nada aconteceu. Foi só um acidente. A porta da sala principal se abriu. Senhorita Yoon, o senhor Kang a receberá agora. Ela entrou. Kang Tai-jun estava em pé, ao lado da mesa de reuniões. Terno impecável. Postura perfeita. Expressão neutra, como se nunca tivesse rolado no chão do saguão. Como se nunca tivesse rido. Senhor Kang, ela cumprimentou, formal. Senhorita Yoon, ele respondeu no mesmo tom. Breve demais para ser confortável, longo demais para ser casual. Ele fez um gesto indicando que ela se sentasse. Após revisar a proposta para a empresa, começou ele, decidi não apenas aprovar o projeto, como supervisioná-la pessoalmente. Rin piscou. Pessoalmente? Sim. O senhor supervisiona todos os contratos?
Apenas os que considero estratégicos. Ela inclinou levemente a cabeça. Estratégicos para a empresa ou para o senhor? Ele a encarou. Ali estava de novo aquele brilho perigoso no olhar. Ambas as coisas podem coexistir. Ela sentiu o coração acelerar, mas manteve o sorriso profissional. Ótimo, então teremos muitas reuniões. Teremos resultados, ele corrigiu. E ali começou. A primeira reunião. A sala estava cheia de diretores, todos atentos, todos discretamente curiosos. Harim iniciou a apresentação com segurança, mas não era do tipo que seguia roteiros rígidos. Gesticulava, usava exemplos práticos, fazia comparações inesperadas. Se a empresa quer se aproximar do público jovem, precisa parar de parecer um manual de instruções, disse ela, sorrindo levemente. Alguns diretores ficaram tensos. Manual de instruções era praticamente a identidade da empresa. Tae-jun cruzou os braços. Está sugerindo que nossa estrutura é antiquada? Estou sugerindo que eficiência não precisa ser sinônimo de frieza. Ela sustentou o olhar dele. Um leve sorriso ameaçou surgir nos lábios dele, mas ele conteve. Continue, disse apenas. Durante a apresentação, Harim se aproximou do telão para apontar um gráfico. O cabo do projetor estava mal posicionado. Ela pisou. Desequilíbrio. 1 segundo. Dessa vez, Tae-jun levantou-se imediatamente, mas parou. Ele poderia segurá-la, mas lembrava da última vez. Harim recuperou o equilíbrio sozinha, lançando um olhar rápido para ele. Relaxa, murmurou baixinho. Eu aprendi. Ele voltou a se sentar. E pela primeira vez, alguém na empresa percebeu que Kang Tae-jun estava nervoso. O incidente do café. Horas depois, no corredor, Harim carregava 2 copos de café enquanto revisava mensagens no celular. Colisão inevitável. Tae-jun apareceu na esquina no mesmo momento. O café quase caiu sobre o terno dele. Ela puxou o copo no último segundo. Ele segurou o pulso dela automaticamente. Os dois congelaram. Contato. Próximo demais. Silêncio denso. Está se tornando um padrão, ela comentou. Sua tendência a quase cair? Ele respondeu. Sua tendência a me agarrar. Os olhos dele suavizaram por um instante. Eu não a agarrei. Ainda. Ela puxou o pulso devagar, mas não imediatamente. Pequeno detalhe. Grande impacto. Consequências internas. Enquanto isso, a empresa fervilhava. Eles estavam discutindo, mas parecia diferente. Ele ouviu as ideias dela. Você viu? Ele quase sorriu de novo. O clima do prédio estava mudando. Tae-jun percebeu. Funcionários pareciam mais leves, conversas mais soltas, ideias mais ousadas. Era como se aquela pequena rachadura no saguão tivesse aberto uma fresta maior. Naquela noite, ele revisava os relatórios do projeto quando encontrou uma anotação feita por Harim no canto de uma página. Empresas crescem quando pessoas se sentem vivas dentro delas. Ele ficou olhando a frase por alguns segundos. Sentir-se vivo. Era exatamente a sensação que o estava incomodando e atraindo. O confronto. No final do expediente, ele a chamou à sala. Senhorita Yun, preciso esclarecer algo. Isso soa sério. Eu não tomo decisões baseadas em emoção. Ótimo, eu também não. Então, o que aconteceu ontem não influencia este contrato. Ela inclinou a cabeça. O senhor quer que não influencie? Ele ficou em silêncio. Ela se aproximou um passo. Porque, Sr. Kang, às vezes o que influencia não é o acidente. É o que a gente sente depois dele. O ar ficou pesado. Ele deu um passo para trás, primeira vez. Tenha cuidado com esse tipo de comentário, disse ele, voz mais baixa. Cuidado com o quê? Ela perguntou suavemente. Ele não respondeu. Porque naquele momento, Tae-jun percebeu algo perigoso. Ele não estava mais tentando evitar que ela caísse. Estava tentando evitar cair junto. E isso era infinitamente mais assustador. Naquela noite, o prédio já estava quase vazio quando Harim saiu da sala de reuniões. Luzes parcialmente apagadas, corredores silenciosos.
reflexos longos no chão polido. Ela caminhava distraída, segurando a pasta contra o peito, ainda pensando na última conversa com Tai-jun. Tenha cuidado com esse tipo de comentário. A voz dele não soou arrogante, soou vulnerável. Foi então que ela percebeu uma porta entreaberta no final do corredor executivo. A luz ainda estava acesa. A sala dele. Ela não pretendia invadir, não mesmo. Mas ouviu algo incomum. Não era conversa, era música, baixa, instrumental, antiga. Curiosa, aproximou-se discretamente. Pela fresta viu Tai-jun sentado na cadeira, mas diferente do homem que comandava reuniões com firmeza absoluta. O paletó estava pendurado, a gravata afrouxada e nas mãos uma fotografia. Harim congelou. A imagem não era visível dali, mas a expressão dele era. Não havia frieza. Havia dor. Uma dor silenciosa e profunda, como se aquele peso fosse antigo demais para ser compartilhado. Ela deu um passo para trás, pronta para sair sem ser notada. Mas o salto fez um leve som no piso. Tai-jun ergueu o olhar imediatamente. Os olhos se encontraram. Por um segundo ele pareceu voltar ao modo CEO, mas não totalmente. Está perdida? Perguntou ele, voz baixa. Não, eu estava indo embora. Ele ficou em silêncio. Depois de alguns segundos disse, entre. Ela hesitou, mas entrou. A sala parecia diferente à noite, menos imponente, mais humana. Eu não sabia que o senhor ficava até tão tarde, ela comentou, tentando aliviar o clima. Eu sempre fico. Por escolha ou por hábito. Ele não respondeu de imediato. Colocou a fotografia sobre a mesa virada para baixo. Algumas rotinas são mais fáceis do que encarar certas memórias. Harim percebeu que aquela era a primeira vez que ele falava algo pessoal. Ela se aproximou lentamente. Foi por isso que o senhor decidiu não sorrir? Tai-jun apoiou as mãos na mesa. Você é direta demais, e o senhor é fechado demais. Ele quase reagiu com ironia, mas não reagiu. Em vez disso, respirou fundo. Eu já fui diferente. Aquelas palavras soaram pesadas. Eu ria com facilidade, fazia planos, acreditava que controle não era necessário. Harim escutava sem interromper, até que um erro aconteceu. A voz dele ficou mais firme, não fria, mas controlada. Um investimento arriscado, uma decisão emocional. Eu confiei na pessoa errada e insisti mesmo quando os sinais indicavam o contrário. Ele fechou os olhos por um segundo. A empresa quase quebrou. Centenas de funcionários poderiam ter perdido seus empregos. E alguém pagou o preço por algo que eu deveria ter previsto. Harim sentiu o peso daquela confissão. Alguém importante para o senhor? Perguntou suave. Ele assentiu quase imperceptivelmente. Desde então, decidi que emoção é fraqueza, que sorrir cria descuido, que confiar demais leva à perda. O silêncio que se seguiu não era constrangedor, era denso. Harim se aproximou mais um passo. O senhor acha que não sorrir protege alguém? Ele a encarou. Protege decisões, mas protege pessoas? A pergunta ficou suspensa no ar. Tai-jun não tinha resposta imediata. E isso, para ele, era raro. Ela respirou fundo. Sabe o que eu vi no saguão aquele dia? Ele manteve o olhar fixo nela. Eu vi alguém que não estava calculando, que não estava medindo riscos, só reagindo. Ela sorriu de leve. E foi o momento mais verdadeiro que eu vi desde que entrei neste prédio. Algo mudou no olhar dele. Não era mais defesa, era conflito. Verdade não paga prejuízos, ele disse, mas paga solidão. A palavra atingiu com precisão. Ele desviou o olhar por um instante. Harim percebeu. A rigidez não era arrogância, era medo. Ela não tentou tocar nele, não tentou forçar proximidade. Apenas disse, eu não conheço o seu passado, mas sei que viver com o coração congelado não impede que o inverno exista. Ele olhou novamente para a fotografia virada para baixo. Devagar virou-a. Era uma imagem antiga. Ele mais jovem,
sorrindo amplamente ao lado de um homem mais velho, provavelmente seu mentor ou alguém da família, ambos segurando um projeto arquitetônico. Tai-jun realmente sorria ali, sem peso, sem cálculo. Harim observou a foto com cuidado. Esse homem, ele gostaria de ver o senhor assim? A pergunta não foi acusatória, foi sincera. Tai-jun sentiu algo apertar no peito. Por anos, ele acreditou que endurecer era a forma de honrar o passado, mas talvez tivesse sido apenas uma forma de fugir dele. Você fala como se fosse simples, ele murmurou. Não é simples, mas é possível. Ela deu um pequeno passo para trás. Eu não estou aqui para mudar o senhor, só não quero ser mais uma pessoa que o senhor mantém à distância por medo. As palavras ficaram no ar. Ela se virou para sair. Antes de alcançar a porta, ele falou, Harim, primeira vez que ele dizia o nome dela sem formalidade. Ela parou. Eu não sei se consigo voltar a ser quem eu era. Ela sorriu, gentil. Eu não quero quem o senhor era. Ele franziu levemente a testa. Então o que quer? Quero ver quem o senhor pode ser. Agora. Ela saiu. A porta se fechou suavemente. Tai-jun ficou sozinho na sala, mas algo era diferente. O peso não havia desaparecido. O passado ainda existia. Mas pela primeira vez em anos, ele não sentia que precisava carregar aquilo sozinho. Ele olhou novamente para a fotografia e quase imperceptivelmente seus lábios se curvaram. Não era um sorriso completo, mas não era proibido como antes. O gelo não havia derretido totalmente, mas estava rachando, e ele já não tinha certeza se queria reconstruí-lo. Os dias seguintes foram diferentes, não oficialmente, não no papel, mas nos detalhes. Tai-jun já não evitava completamente o olhar de Harim nas reuniões. Harim já não fingia que os silêncios entre eles eram apenas profissionais. Havia algo ali, não declarado, não assumido, mas presente. E isso era exatamente o problema. Assum. O erro que não era dela. O projeto estava avançando com rapidez incomum. A equipe parecia mais motivada. Ideias circulavam com mais liberdade. Resultados começavam a aparecer, mas sucesso chama a atenção. E atenção traz resistência. Um dos diretores mais antigos da empresa, conhecido por defender métodos tradicionais, não via com bons olhos a influência de Harim. Desde que essa consultora chegou, o senhor mudou, comentou ele em uma reunião privada com Tai-jun. Naquela mesma tarde, um relatório financeiro apresentou uma inconsistência, pequena, mas suficiente para gerar questionamentos. Coincidentemente, ou estrategicamente, a falha estava ligada a uma das propostas sugeridas pela equipe de Harim. Nada grave, nada irreversível, mas familiar, familiar demais. Tai-jun olhou para os números como se estivesse encarando um fantasma. Um erro pequeno que pode crescer. Uma decisão emocional que pode sair do controle. Um risco que parece insignificante, até não ser mais. O passado sussurrou no ouvido dele, e o medo falou mais alto. E a decisão, ele a chamou na sala naquela noite. Harim entrou tranquila, mas percebeu imediatamente a mudança na atmosfera. Fria novamente, controlada, distante. Senhor Kang? Ele estava de pé, olhando pela janela. O contrato da seu projeto será reavaliado. Ela piscou surpresa. Reavaliado? Por quê? Houve uma inconsistência nos dados apresentados na última etapa. Inconsistência? Eu revisei aquilo pessoalmente. Mesmo assim, aconteceu. Ela respirou fundo. Está dizendo que a responsabilidade é minha? Estou dizendo que riscos precisam ser contidos antes que cresçam. A palavra risco ecoou na sala. Ela entendeu. Não era sobre números. Era sobre medo. Isso não é sobre o relatório, não é? Perguntou ela mais suave agora. Ele manteve a postura rígida. É uma decisão estratégica. Estratégica. Ou emocional. O silêncio pesou. Emoções não participam das minhas decisões.
Participam, sim, ela disse firme. O medo também é uma emoção, Tai-jun. Ele ergueu o olhar abruptamente ao ouvir o próprio nome sem formalidade. Não use meu nome dessa forma. Por quê? Porque aproxima. A tensão aumentou. Ele respirou fundo, controlando a própria reação. A partir de amanhã, o projeto será conduzido apenas pela equipe interna. Sua empresa receberá o pagamento proporcional e o contrato será encerrado. A frase foi dita de forma impecável, limpa, definitiva. Odin ficou em silêncio por alguns segundos. Não havia lágrimas, apenas decepção. Eu achei que o senhor estivesse começando a confiar, ela disse quase em um sussurro. Confiança não substitui prudência. Ela assentiu devagar. Então é isso. Quando algo começa a sair do seu controle, o senhor afasta. Ele não respondeu. Porque era verdade. Ela deu um passo para trás. Eu não sou o seu passado e não sou o seu erro. A voz dela não estava alta, mas estava firme. Se o senhor continuar tratando tudo como ameaça, vai acabar sozinho no topo desse prédio. Ela virou-se para sair. Antes de abrir a porta, acrescentou. E não foi o relatório que me afastou, foi o senhor. A porta se fechou suavemente. O som foi baixo. Mas dentro dele pareceu um estrondo. O vazio. No dia seguinte, o prédio estava mais silencioso. Não o silêncio imposto pelo medo, mas o silêncio sem leveza, sem risadas discretas no corredor, sem ideias ousadas nas reuniões. Tai-jun percebeu imediatamente. Resultados continuavam eficientes, mas o ambiente não era o mesmo. Na mesa dele ainda estava a folha com a frase escrita por Harim. Empresas crescem quando pessoas se sentem vivas dentro delas. Ele fechou os olhos por um instante. Tomou a decisão certa, racional, segura, sem risco. Então por que parecia errada? O outro lado, Harim, caminhava pela rua naquela noite, segurando a própria pasta contra o peito, como no primeiro dia. Mas agora não havia nervosismo. Havia frustração. Ela não estava magoada por perder o contrato. Estava magoada por perceber que, no momento em que Tai-jun mais precisava dar um passo à frente, ele deu 2 para trás. Robô elegante, murmurou para si mesma, com um meio sorriso triste. Mas no fundo sabia. Ele não era um robô. Era um homem com medo de repetir uma dor antiga. E medo faz as pessoas se esconderem atrás da lógica. Conflito interno. Naquela noite, Tai-jun ficou sozinho na sala mais uma vez. O prédio vazio. A cidade iluminada. Ele abriu novamente o vídeo do saguão. A queda, a discussão, o riso. Pausou no sorriso. Depois abriu o relatório da suposta inconsistência. Revisou com calma. E então percebeu algo que não havia permitido enxergar antes. O erro não era estrutural. Era mínimo, corrigível. Não justificava encerrar o contrato. Não justificava afastá-la. Ele encostou na cadeira, passando a mão pelo rosto. Pela primeira vez em anos, sua decisão perfeita tinha sido tomada por impulso, não por emoção positiva, mas por medo. E medo também distorce julgamento. Ele sussurrou para si mesmo, eu fiz de novo. Só que desta vez, não foi um investimento arriscado que ele perdeu. Foi alguém que estava começando a atravessar o gelo que ele construiu. E talvez, pela primeira vez, ele não tivesse certeza se conseguiria simplesmente seguir em frente como sempre fazia. Porque agora ele sabia como era sorrir de novo. E sabia exatamente quem tinha provocado isso. Na manhã seguinte, Kang Tai-jun chegou ao prédio como sempre. 7h30 em ponto. Passos firmes. Postura impecável. Mas algo havia mudado. Ele não foi direto para o elevador. Parou no exato ponto do saguão onde tudo começou. O chão brilhava como naquele dia. O reflexo do vidro mostrava a mesma imagem de sempre. Um CEO elegante, controlado, intocável. Mas ele já não se sentia intocável. Na noite anterior, revisou o relatório 3 vezes. Não havia motivo real para encerrar o contrato. A inconsistência era mínima, corrigível em minutos. Ele sabia disso, sempre soube, mas escolheu o caminho mais seguro.
Afastar antes de se envolver, cortar antes de depender, congelar antes de sentir. Ele respirou fundo. Durante anos, acreditou que proteger a empresa era proteger tudo. Mas estava começando a perceber que, ao proteger demais, havia isolado a si mesmo. Hoje a reunião decisiva, às 9 horas, convocou uma reunião extraordinária com os diretores. A sala estava cheia, expectativa no ar. Revisei novamente o relatório financeiro. Começou ele, voz firme. A inconsistência apontada não justifica o encerramento do contrato. Olhares se cruzaram. O diretor mais antigo franziu a testa. Sr. Kang, o senhor mesmo decidiu. Decidi com base em uma análise incompleta. Reconhecer falha não era algo comum para ele. O projeto com a empresa da senhorita Yun será retomado imediatamente e supervisionado por mim. O diretor insistiu. Isso pode ser interpretado como decisão pessoal. Tai-jun sustentou o olhar. Todas as decisões de liderança são pessoais. A diferença é se são movidas por medo ou por visão. A frase encerrou o debate. Mas a decisão mais difícil ainda não havia sido tomada. Do outro lado da cidade, Harin estava em um café simples, revisando propostas para outros clientes. Tentava manter o foco, tentava não pensar nele. O celular vibrou, número desconhecido. Ela hesitou antes de atender. Alô? Senhorita Yun. Ela reconheceu a voz imediatamente, firme, controlada, mas com algo diferente. Senhor Kang, o contrato já foi oficialmente encerrado, não foi? Foi. E foi oficialmente retomado agora. Ela ficou em silêncio. Eu revisei os dados. A falha era mínima. Minha decisão foi precipitada. Harin fechou os olhos por um segundo. Ele nunca usava aquela palavra. Precipitada. E por que mudou de ideia? Perguntou ela calma. Houve uma pausa maior desta vez, porque percebi que não estava protegendo a empresa. Estava me protegendo. O coração dela acelerou levemente, mas ela manteve a postura. E isso muda o quê? Muda que eu não quero mais tomar decisões baseadas apenas no que é seguro. O som suave do café ao redor parecia distante. Sr. Kang, Tai-jun, ele corrigiu, pela primeira vez com naturalidade. Ela sentiu o peso daquele gesto simples. Tai-jun, isso é sobre o projeto? Não apenas. Outra pausa. Ele continuou. Eu passei anos acreditando que não sorrir era maturidade. Que não me envolver era força. Mas no dia em que você quase caiu naquele saguão, eu ri. Ela não conseguiu evitar um pequeno sorriso. Foi uma queda histórica. Foi o momento mais honesto que tive em anos. A voz dele já não estava apenas controlada. Estava sincera. Eu não sei fazer isso perfeitamente, ele admitiu. Não sei ser leve como você. Mas sei que não quero voltar a ser quem eu era antes daquele dia. Harin sentiu algo aquecer no peito. E quem você quer ser agora? Ele respirou fundo. A decisão final. Quero ser alguém que escolhe sorrir, mesmo sabendo que pode se machucar. Silêncio. Mas agora era um silêncio cheio de possibilidade. Então não escolha sozinho, ela respondeu suavemente. O reencontro naquela tarde, Harin voltou ao prédio. Dessa vez, entrou pelo saguão principal. Sem pressa, sem tropeços. Mas, ironicamente, ao pisar no mesmo piso polido, o salto escorregou levemente outra vez. Um reflexo automático fez Tai-jun dar um passo à frente. Mas, diferente da primeira vez, ele não a agarrou de forma rígida. Apenas estendeu a mão. Posso? Ela olhou para ele. Não havia cálculo no olhar dele. Havia escolha. Ela segurou a mão dele. Pode. Equilíbrio restaurado, sem queda, sem briga, sem gritos. Apenas proximidade. Ele não soltou imediatamente. Eu ainda acho que seus sapatos são perigosos, ele comentou com leve ironia. E eu ainda acho que você exagera nas prevenções estratégicas. Pela terceira vez, desde que a conheceu, ele sorriu. Mas agora não foi acidental, não foi escapado, foi escolhido. E ela viu. Viu que não era apenas o homem rígido tentando parecer diferente. Era alguém decidindo ser.
Ao redor, alguns funcionários fingiam não observar, mas todos perceberam. O ambiente parecia mais leve. Tae-jun inclinou-se ligeiramente, voz baixa, apenas para ela ouvir. Obrigado por não desistir de mim, mesmo quando eu desisti primeiro. Ela apertou suavemente a mão dele. Eu não queria o CEO perfeito. Ele arqueou levemente a sobrancelha. Não, eu queria o homem que ri no meio do desastre. Ele soltou uma risada baixa, natural, livre, sem medo. E pela primeira vez, Kang Tae-jun não sentiu necessidade de esconder, porque proteger-se demais o manteve inteiro. Mas escolher amar o fez sentir-se vivo. E naquele saguão, onde tudo começou com um tombo, uma briga e um sorriso involuntário, nascia algo muito mais estável que controle, confiança e um sorriso que não quebrou apenas o gelo, quebrou o medo. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente, já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.